Imagine por um instante que toda a sua vida esteja sendo guiada por forças invisíveis. Forças que não vêm de governos, de empresas ou de pessoas externas, mas que nascem dentro de você, nas suas próprias crenças, nos seus hábitos e nos seus medos. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe um padrão oculto que determina se você vai fracassar ou vencer. E esse padrão pode ser quebrado em apenas 4 dias, se você tiver coragem de aplicar um princípio que os estoicos já sabiam há mais de 2000 anos e que a psicologia profunda de Carl Jung confirmou séculos depois. Não se trata de uma fórmula mágica, e muito menos de frases prontas que você encontra em livros de autoajuda. O que você vai ouvir agora é ciência aliada à filosofia, prática aliada ao espírito humano. Durante 4 dias, você pode reprogramar a maneira como seu cérebro responde à vida, quebrando amarras invisíveis que te impedem de crescer. A neurociência moderna chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões e destruir antigas, moldando quem você é através da repetição e da atenção consciente. Os estoicos já falavam sobre isso de forma prática. Para eles, a vida não é sobre controlar o que acontece, mas sobre controlar a maneira como você responde ao que acontece. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Jung, séculos depois, confirmaria que grande parte do sofrimento humano não vem da realidade em si, mas do conflito interno entre a máscara que mostramos ao mundo, a persona, e o que reprimimos dentro de nós, a sombra. Quando essas forças não são integradas, o homem se perde de si mesmo. Agora imagine aplicar essa sabedoria em 4 dias de disciplina. 4 dias em que você fala e pensa de uma forma diferente. 4 dias em que cada palavra que sai da sua boca não é mais fruto de impulso, mas de consciência. Parece simples, mas é revolucionário. A ciência mostra que nossas palavras não apenas comunicam, mas moldam o cérebro. Cada vez que você afirma algo, cada vez que você nomeia um estado interno, você fortalece redes neurais que sustentam essa realidade. Se você diz, sou fraco, não consigo, não dá, você não está apenas expressando um sentimento, você está programando o seu cérebro para acreditar nisso. E é aqui que entra o segredo. Durante 4 dias, você será desafiado a mudar a maneira como você fala consigo mesmo e com os outros. Não é sobre otimismo cego, não é sobre mentir para si mesmo. É sobre falar com base em princípios estoicos, alinhando cada palavra com uma visão de força, de disciplina e de liberdade interior. Quando você domina a fala, você domina a mente. Quando você domina a mente, o corpo e o destino seguem. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que você vai fazer. Nos próximos dias, a cada palavra que você escolher, você estará revelando e transformando a escuridão dentro de si. Se você entende que sua mente é moldada pelas narrativas que você alimenta, então compreenderá que sua fala é uma ferramenta de poder. Não se engane. 4 dias podem parecer pouco, mas quando vividos com intensidade e consciência, eles são suficientes para plantar sementes de uma vida inteira. A psicologia cognitivo-comportamental, uma das linhas mais eficazes da ciência moderna, confirma isso. Ela mostra que pequenas práticas diárias de reestruturação cognitiva, mudar o que você diz, mudar como você interpreta, já criam impacto significante em humor, motivação e resultados. O que eu estou te dizendo é simples. Se você falar da maneira certa por 4 dias seguidos, você nunca mais será o mesmo. Seu cérebro, sua percepção, seu mundo interno e externo serão moldados de uma forma que não tem volta. A cada dia, você vai se aproximar de uma versão mais consciente, mais forte e mais livre de si mesmo. Mas antes de revelar como aplicar isso na prática, você precisa entender uma coisa.
Você foi condicionado desde a infância a falar de maneira fraca. Foi ensinado a reclamar, a dramatizar, a usar palavras que reforçam limitações. Esse condicionamento não é culpa sua, mas é sua responsabilidade quebrá-lo. E é por isso que a filosofia estoica e a psicologia junguiana são tão poderosas, porque ambas apontam para o mesmo caminho, a liberdade que nasce quando você se torna mestre de si mesmo. Este é apenas o início da jornada. Nos próximos minutos, você vai descobrir quais são as palavras que precisam ser ditas e por que elas funcionam. Vai entender o impacto científico que elas têm sobre a mente e o corpo. E, principalmente, vai aprender como 4 dias de disciplina podem mudar para sempre a forma como você vive, age e conquista. Quando falamos em transformação verdadeira, precisamos entender que o cérebro humano opera por meio de repetição e condicionamento. A neurociência já comprovou que 4 dias de prática consciente são suficientes para iniciar o processo de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos, novas conexões, novas formas de perceber o mundo. E é exatamente por isso que o desafio de 4 dias se torna tão poderoso. Ele não é apenas simbólico, ele é fisiológico, psicológico e espiritual. Imagine o seguinte: durante 4 dias, você decide eliminar palavras de fraqueza, queixas e autopiedade do seu vocabulário. Em vez de dizer, estou cansado, você substitui por, estou em processo de fortalecimento. Em vez de dizer, não consigo, você passa a declarar, ainda não consigo, mas estou me tornando capaz. Essas mudanças que parecem pequenas começam a remodelar seu sistema de crenças, e isso é ciência pura aplicada à sua vida. Carl Jung afirmava que tudo aquilo que você resiste, persiste. Isso significa que cada vez que você verbaliza a fraqueza, cada vez que você reforça sua impotência, está alimentando uma parte de si que cresce com cada repetição. Mas quando você altera a linguagem, você altera a realidade. Os antigos estoicos já sabiam disso. Eles compreendiam que a maneira como narramos o mundo é a maneira como ele se apresenta diante de nós. Durante 4 dias, o exercício é simples, mas profundo. Cada vez que a sua mente começar a formular uma frase de derrota, você deve conscientemente substituí-la por uma afirmação de poder. Mas não se trata de frases vazias, como muitos pregam. Não é sobre repetir mantras automáticos. É sobre dizer com verdade, com presença, com intenção. Porque o inconsciente não é ingênuo. Ele distingue palavras ocas de palavras carregadas de convicção. Pesquisas em psicologia positiva demonstram que indivíduos que substituem padrões linguísticos negativos por afirmações construtivas não apenas melhoram o humor, mas também elevam seus níveis de dopamina e serotonina, regulando emoções, foco e resiliência. Isso significa que, em 4 dias, você já começa a sentir mudanças fisiológicas em seu corpo. Você percebe energia diferente, clareza mental e uma sensação de controle. E é exatamente isso que os estoicos buscavam: controle interno diante do caos. Epicteto, um dos maiores pensadores da filosofia estoica, dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Agora, se você une essa sabedoria antiga com a ciência moderna da linguagem e do cérebro, o resultado é inevitável. Você se torna alguém que não apenas sobrevive, mas domina. 4 dias é o início de um novo ciclo. Você começa a perceber que as palavras não são apenas sons no ar. Elas moldam sua psique, sua energia, suas relações. Pessoas diferentes começam a perceber em você algo diferente. Elas não conseguem explicar, mas sentem que sua presença carrega mais firmeza, mais clareza, mais poder. E isso não é coincidência, é consequência. A vida, nesse ponto, começa a responder a você de outra maneira, porque quando você muda a linguagem, você muda o campo em que joga. Você deixa de ser vítima da narrativa e passa a ser um narrador da sua própria história. E a partir daí,
os próximos dias já não são mais apenas um desafio. Eles se tornam um portal para uma nova identidade. Quando você aplica os princípios estoicos por apenas 4 dias, algo invisível, mas poderoso, começa a se transformar dentro de você. A forma como seu cérebro interpreta a realidade. A neurociência moderna confirma que a repetição de determinados padrões de pensamento cria novos circuitos neurais. E os filósofos antigos já sabiam disso intuitivamente. Marco Aurélio dizia: a vida é aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Durante esses 4 dias, você não está apenas testando uma prática antiga, mas sim reprogramando a maneira como seu cérebro reage diante da vida. Ao escolher palavras específicas e atitudes firmes, você envia ao seu sistema nervoso um sinal de comando. Eu não sou refém do acaso. Eu decido. É assim que a filosofia deixa de ser teoria e passa a se tornar carne dentro de você. O ponto mais importante aqui é compreender que esses 4 dias não são um truque mágico, mas sim um despertar. Você passa a enxergar como estava sendo manipulado por suas próprias emoções descontroladas, pelo medo do julgamento, pelo apego às opiniões externas. É como sair de uma prisão invisível. E uma vez que você percebe essa liberdade, nunca mais é possível viver da mesma forma. A ciência chama isso de plasticidade cerebral, a capacidade que o cérebro tem de mudar, se adaptar e criar novas conexões. O estoicismo chamava isso de exercício diário da alma. 2 nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Você pode se recriar. 4 dias são o suficiente para plantar a semente e quando ela brota, a mudança é irreversível. Você vai notar algo curioso nesses dias. Situações que antes te tirariam do sério agora passam a ter outro peso. Um atraso, uma crítica, uma rejeição, nada disso te define, porque você passa a entender que não é o que acontece fora de você que importa, mas como você escolhe reagir. E aqui está o ponto de ouro. A liberdade não está em controlar o mundo, mas sim em governar a si mesmo. Essa mudança traz consigo um poder silencioso. Os outros vão sentir que há algo diferente em você. Sua presença se torna mais firme, sua fala mais medida, sua postura mais estável. Isso não é teatro, é consequência de um espírito que aprendeu a se manter centrado. E pessoas centradas atraem respeito, confiança e até oportunidades, porque transmitem algo raro: consistência. Carl Jung dizia que quem não olha para dentro é condenado a viver nas sombras. E é exatamente isso que o estoicismo convida você a fazer: olhar para dentro, encarar os próprios medos e perceber que a maioria deles não passa de ilusões. Depois de 4 dias praticando, você já não é mais o mesmo. Você não vive para agradar nem para se esconder, mas para estar alinhado com a sua essência. E aqui surge o ponto que poucos percebem. Esses 4 dias não terminam no 4º dia. Eles continuam, porque a prática vai crescendo dentro de você. É como se a cada manhã você acordasse mais preparado para o caos, mais resistente à dor, mais consciente de quem você é. A filosofia deixa de ser leitura e se torna músculo. Se antes você era conduzido pelas circunstâncias, agora você conduz a si mesmo. Se antes você era como uma folha solta ao vento, agora você é como uma árvore, firme, enraizada e inabalável. E tudo isso começou com uma decisão simples: aplicar o que os antigos já sabiam e a ciência moderna comprova. 4 dias, 4 escolhas, 4 passos. Isso é o suficiente para você nunca mais olhar a vida com os mesmos olhos. Mas existe um detalhe que poucos percebem quando tentam aplicar a filosofia estoica, ou até mesmo os ensinamentos de Jung. O segredo não está apenas em pensar diferente, mas em falar diferente. A palavra é a primeira materialização do pensamento. Tudo aquilo que você fala, você reforça. Tudo aquilo que você repete, você molda como realidade. E por isso, os antigos estoicos acreditavam que a disciplina da fala era tão essencial quanto a disciplina da mente. Para eles, não era apenas uma questão de controlar emoções, mas também de controlar a forma como se expressavam diante da vida. Quando você reclama, quando você se coloca como vítima, quando você repete frases de impotência como "nada dá certo para mim" ou "a vida é injusta", você não está apenas desabafando,
você está programando o seu inconsciente para continuar reproduzindo exatamente esse cenário. Seu cérebro, como mostram pesquisas em neurociência, responde ao que você diz de maneira literal, criando conexões neurais que fortalecem os padrões que você verbaliza. É por isso que Jung insistia tanto no poder dos símbolos e das palavras. Para ele, toda palavra carrega energia, e toda energia influencia seu psiquismo. O que você fala se torna um comando, não apenas para sua mente, mas também para a forma como o mundo passa a responder a você. E aqui entra o ponto central. Durante 4 dias, se você mudar conscientemente a forma como fala, sua mente começará a reorganizar-se em direção a uma vida completamente nova. Isso não é apenas filosofia, isso é ciência aplicada. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que mudanças na linguagem são capazes de alterar padrões emocionais e cognitivos. A forma como você descreve a sua vida determina o tom emocional com que seu cérebro passa a processar os eventos. Imagine a diferença entre dizer "estou cansado, nada funciona para mim" e dizer "estou em processo, estou aprendendo e cada obstáculo é um treino para minha força". O primeiro discurso enfraquece, paralisa, coloca você no papel de vítima. O segundo fortalece, cria a resiliência e conecta você a uma narrativa de crescimento. Essa disciplina da fala é uma das práticas mais poderosas que você pode assumir. Os estoicos chamavam isso de logoi internos, a maneira como seus pensamentos se transformam em discurso. Jung chamava de autossugestão simbólica, a forma como a palavra molda o inconsciente. Agora perceba, você não precisa mudar o mundo em 4 dias. Mas se mudar suas palavras, o mundo ao seu redor começará a mudar como consequência. Não é misticismo, é a lógica pura do cérebro humano. A linguagem é o filtro pelo qual sua percepção é construída. E a percepção determina suas decisões. Suas decisões, por sua vez, definem seu destino. Portanto, se você falar como vítima, viverá como vítima. Se falar como alguém que carrega força, começará a viver como alguém que carrega força. É simples, mas radical. É acessível, mas poucas pessoas ousam praticar. E agora, eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. A prática de 4 dias não é sobre mudar apenas o que você fala para os outros, mas principalmente o que você fala para si mesmo em silêncio. As conversas que você tem na sua mente, quando ninguém mais escuta, são as que moldam 90% da sua vida. E se durante 4 dias você transformar essas conversas internas em declarações de força, disciplina e clareza, você estará literalmente reprogramando seu sistema nervoso, condicionando seu cérebro a operar em um novo nível. Essa é a chave que os antigos filósofos conheciam e que a ciência moderna confirma. A sua palavra é um poder criador. E se você usar esse poder com consciência, nada permanecerá igual. Imagine-se agora diante de um espelho. Você olha para si mesmo e, pela primeira vez em muito tempo, não sente aquele peso esmagador que carregava todos os dias. Em apenas 4 dias de prática, você já percebe algo diferente. O silêncio interior que antes parecia impossível começa a nascer dentro de você. Você já não reage com desespero diante do caos. Você responde com clareza. Já não se perde no medo do futuro ou nas feridas do passado. Você começa a viver aqui, no agora. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Não é apenas filosofia, é uma tecnologia de vida, capaz de reorganizar o caos que existe dentro da mente humana. Carl Jung compreendeu isso profundamente quando afirmou que aquilo que não trazemos à consciência retorna para nós como destino. E é exatamente isso que você quebrou nesses 4 dias. Você interrompeu o ciclo, tomou consciência, trouxe luz para dentro da escuridão. E agora, diante dessa transformação, a pergunta que ecoa é: você vai parar aqui ou vai continuar? Porque a diferença entre quem apenas experimenta algo e quem de fato muda de vida está na consistência. Se você aplicar isso não por 4 dias, mas por 40, por 400, a sua vida não terá apenas pequenas mudanças, ela será completamente redefinida.
Você não será mais a mesma pessoa que está ouvindo essas palavras agora. Não se engane. O mundo lá fora não vai facilitar o seu caminho. O mundo não está interessado em sua evolução, mas em sua distração. Ele quer você preso ao consumo, à comparação, ao barulho. Mas aqui, agora, você já provou para si mesmo que pode ir contra essa correnteza. Você é capaz de reprogramar sua mente, de silenciar as vozes externas e de construir uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. E se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você algo maior do que a dúvida, maior do que o medo e maior do que as correntes invisíveis que o mundo tenta impor. Existe dentro de você um chamado para se tornar aquilo que sempre deveria ter sido, um ser humano completo, consciente e livre. Então não pare, continue essa caminhada comigo. Aqui, neste canal, cada palavra foi construída para fortalecer sua mente, para abrir seus olhos e para te lembrar que você nasceu para algo maior do que apenas sobreviver. Agora, se você quer se aprofundar nessa jornada e não perder os próximos passos, se inscreva no canal agora mesmo, não apenas porque isso ajuda o canal a crescer, mas porque esse simples ato é um compromisso público, ainda que silencioso, de que você não vai mais se contentar com a mediocridade. Você está escolhendo evolução. Respire fundo. Repita mentalmente: eu sou maior do que o que me prende. Eu escolho minha liberdade. Esse é o seu início. Esse é o seu novo caminho.